Durante sessão do plenário do Senado, que discutiu uma proposta de aumento de salários para ministros do Supremo Tribunal Federal, o senador Carlos Portinho ironizou a proposta, lembrando que o judiciário tem super salários muito acima do teto salarial, questionando se os ministros do Supremo estariam querendo ser remunerados pelo acúmulo de funções, já que passaram a legislar no lugar do Congresso. O senador disse: se eles estão querendo um aumento porque têm acumulado funções, parece-me que estão acumulando função legislativa, que é o ponto a que chegamos hoje, onde o judiciário decide, por exemplo, sobre a PEC, a respeito da qual a gente vem aqui no Senado Federal, na CCJ, travando os nossos debates democráticos, e está lá a Câmara até agora discutindo. E vem o senador Gilmar Mendes e dá uma canetada, passando por cima de 81 senadores e de 513 deputados, e nós estamos assistindo e ainda vamos dar o aumento? Por quê? Por acúmulo de função. O senador pediu respeito ao legislativo, dizendo: cada um no seu quadrado, respeitem esse Senado Federal. Portinho acrescentou: nós precisamos nos dar ao respeito, porque do jeito que está insustentável. As prerrogativas parlamentares estão sendo violadas, o direito de fala do parlamentar e agora sua função maior, a sua razão de existir, que é legislar. O senador Eduardo Girão concordou e apontou que um aumento de salário representaria um prêmio para condutas erradas. Girão disse: tenho visto uma interferência direta de um poder sobre o outro o tempo inteiro, uma escalada de arbitrariedades, usurpando o poder que nos foi conferido pela sociedade brasileira por alguns ministros. Em respeito, acho que o Supremo Tribunal Federal é fundamental para a democracia, não tenho dúvida com relação a isso. Mas, por uma omissão nossa, desta casa importantíssima, que é a Casa Revisora da República, a gente tem visto um poder esmagar os demais poderes e não tem o menor cabimento esse reajuste. Girão lembrou que o aumento de salários dos ministros do Supremo tem efeito cascata em todo o judiciário, pago com o dinheiro dos contribuintes, e disse: eu acho que a gente tem essa responsabilidade hoje, com todo o respeito a quem pensa diferente, de negar esse aumento. Eu espero que a decisão nossa seja esta, madura, de dar uma resposta, porque aí seria, senador Carlos Viana, como se a gente estivesse reconhecendo o acúmulo de funções do Supremo Tribunal Federal. É para isso? Porque eles estão fazendo o trabalho da gente, muitas vezes aqui. Então é o quê? É o acúmulo de função e aí vai receber essa bonificação? É isso? Então eu acho que chegou a hora. Chegou a hora, então, de o Senado, com altivez, conseguir dar uma resposta à sociedade que tem ânsia por justiça, pela verdade na nossa nação. O senador Carlos Viana, por sua vez, apontou a inutilidade do debate em um contexto em que as decisões do Legislativo podem ser anuladas por decisões monocráticas dos próprios ministros. Viana disse: eu não sei nem para que nós vamos votar isso aqui, porque quando a gente vota em conjunto no parlamento, a maioria decide um assunto, aí um partido que tem pouquíssima representação no parlamento, um senador que não tem diálogo com os colegas, por qualquer que seja o motivo, vai ao Supremo Tribunal Federal, consegue uma decisão favorável e 81 senadores são obrigados a se curvar a essa decisão. Eu não sei para quê, já que toda vez que a gente vota e alguém não gosta, vai lá, os juízes vêm aqui, os ministros, e interferem. Então agora, além de discutirmos os salários a partir de fevereiro, senhor presidente, que é o meu posicionamento, eu gostaria de propor a Vossa Excelência uma discussão séria sobre o reordenamento e o reequilíbrio entre os poderes. Nós não podemos aceitar o Senado se abaixar para uma decisão monocrática de um ministro, como já colocam 81 senadores aqui de joelhos. Está errado isso. Isso é um desequilíbrio no país, na nossa república. O senador disse: nós precisamos dar respostas à população. Onde eu sou parado andando nas ruas, as pessoas perguntam: para que serve o Senado? O que vocês estão fazendo lá, se toda vez que vocês tomam uma decisão, o Supremo muda? Então, quer dizer que aquilo que a direita conseguir, o Supremo destrói. O que a esquerda não conseguir, o Supremo vai dar o apoio. Como é o negócio?
Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 17 meses, os jornais, sites e canais conservadores têm todos os seus rendimentos retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Tenho votado contrário aos aumentos e tenho registrado a razão, pela razão da forma como os assuntos têm chegado aqui no Senado Federal. Não há problema nenhum, categorias que tenham justificativas requererem o seu aumento. Há indexação em diversas categorias, né? A indexação na economia pela inflação, desde do plano de saúde, escola particular, categorias sindicais, né? Desde que seja justificável. O que me espanta é a gente chegar no apagar das luzes, no descortinar, no fechamento daí da cortina do recesso e votar às pressas esses projetos que poderiam ser discutidos, porque as pessoas têm que entender as razões desses aumentos, porque senão entra tudo no mesmo bolo, numa farra, e não é isso. Tem categorias que fazem jus a esses reajustes. Agora, especificamente quanto o salário dos membros do STF. A gente está votando o aumento desse salário sem antes discutir, que está lá adormecido na CCJ, os supersalários, que a Câmara já aprovou o fim dos supersalários e adormece na CCJ. Inclusive havia um compromisso, espero que exista ainda, da gente avançá-lo com relação, inclusive, ao quinquênio, que não avançou. E a gente tinha um compromisso de aprovar o fim dos supersalários. Então vamos discutir aqui agora se realmente é devida essa atualização do salário dos ministros do STF, sem antes discutir o fim dos supersalários, porque a maioria e muitos recebem contra-cheques acima do teto, muito acima do teto. E não são poucos, repito, muito acima do teto. E a gente está aqui aprovando o aumento para os ministros do STF sem fazer o dever de casa, sem votar o fim dos supersalários. Uma coisa deveria estar ligada à outra, porque não há poder, senador Girão, que se sobrepõe a outro, nem na remuneração, porque aqui não há supersalário. Na Câmara, os deputados não recebem supersalários.
Outras categorias, defensoria pública, não recebem supersalários. Mas os ministros do STF recebem. A Câmara fez sua parte, votou, chegou no Senado. Temos que fazer aqui a nossa parte. Uma coisa deveria estar ligada à outra. O meu não é contra a forma, repito, e digo por quê. Se eles estão querendo um aumento porque tem acumulado funções, me parece que está acumulando função legislativa, que é o ponto que chegamos hoje, aonde o Judiciário decide, por exemplo, sobre a PEC, que a gente vem aqui no Senado Federal, na CCJ, travando os nossos debates democráticos, que está lá a Câmara até agora discutindo, e vem o senador Gilmar Mendes e dá na canetada, passando por cima de 81 senadores de 513 deputados, e nós estamos assistindo e ainda vamos dar um aumento. Por quê? Por acúmulo de função? Se é isso que está errado, cada um quadrado. Respeitem esse Senado Federal. Nós precisamos dar o respeito, porque do jeito que está insustentável. As prerrogativas parlamentares estão sendo violadas. O direito de fala do parlamentar e agora a sua função maior, a sua razão de existir, que é legislar. Nós hoje, daqui a pouco, vamos aqui convalidar, senador Girão, a decisão do ministro, do senador Gilmar Mendes. Vamos convalidar aqui, dizer, toda a razão, 70 bi para o Bolsa Família. E todo o trabalho que a gente estava fazendo na CCJ, todo o trabalho que está sendo feito, a discussão na Câmara. Então, me desculpem, mas sou contrário e digo a razão. Primeiro vamos votar o fim do supersalário, para depois poder equiparar, para que nenhum poder se sobreponha nem nas suas funções e nem na sua remuneração sobre outros. Para discutir, senador Eduardo Girão. Muito obrigado, presidente Rodrigo Pacheco, senhoras senadoras, senhores senadores. Eu acho que a gente chegou, talvez, na última sessão do ano, num ponto muito importante, que tem incomodado bastante a sociedade brasileira e hoje, eu acredito, com todo respeito a quem pensa diferente, que é uma oportunidade do Senado, de uma forma sábia, com base na justiça, dar uma resposta à altura a quem realmente quer fazer a coisa certa. Como a gente diz lá no Nordeste, senador Portinho, além da queda, o coice. Eu estou há 4 anos aqui, tenho muita consciência das minhas limitações e imperfeições, mas tenho visto uma interferência direta num poder sobre o outro, o tempo inteiro, uma escalada de arbitrariedades, usurpando o poder que nos foi conferido pela sociedade brasileira. Por alguns ministros, e respeito, acho que o Supremo Tribunal Federal é fundamental para a democracia, não tenho dúvida com relação a isso, mas por uma omissão nossa, dessa casa importantíssima, que é a Casa Revisora da República, a gente tem visto um poder esmagar os demais poderes. E não tem o menor cabimento esse reajuste. A forma completamente errada, sem um preparo, com extra pauta, de um assunto que a gente podia ter debatido mais, como bem lembrou aqui o senador Portinho, a questão dos supersalários que está lá parado na CCJ, onde a Câmara dos Deputados já fez a parte dele. Por que a gente não junta isso para fazer um equilíbrio? Olha, eu trouxe números aqui que eu até fico constrangido para colocar, mas é aquela velha história, além da queda, o coice. Esse salário atual, que já é um salário espetacular, dos ministros do Supremo Tribunal Federal em relação à grande média da população brasileira que está aí na miséria,
desempregada, milhões de pessoas, possibilidade de reajuste a perder de vista. Tem gente que está há décadas sem receber reajuste. E a gente tem um salário de R$39 mil hoje, que se nós votarmos a favor desse projeto, vai para R$46 mil. E não fica só nisso, não. Esse aumento é um dos mais graves, porque o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal representa o teto do funcionalismo, que é o valor máximo que um servidor público pode receber. Por exemplo, se a gente fizer isso, o Senado aprovar esse aumento, impacta no vencimento de todos os magistrados federais, pois estes que têm seus subsídios atrelados aos que ganham os integrantes da Corte. O salário de um ministro do STJ, do TST, do TSM, é 95% do salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Ainda nessa mesma toada, os desembargadores dos tribunais ganham 95% do que recebe o integrante do STJ. E os juízes federais, 95% da remuneração dos desembargadores. Então, nós não podemos esquecer, senhor presidente, caros colegas, que esse eventual aumento vai refletir em várias esferas de servidores públicos que hoje tem uma parcela do seu salário retido no chamado abate-teto, que é exatamente a parcela descontada da remuneração dos servidores que ganham acima do teto constitucional. Para encerrar, eu queria colocar o seguinte, esses números aqui. O aumento para ministros, juízes e servidores, se assim a gente tomar essa decisão, terá um impacto de 1,8 bilhão já no ano que vem, 2023, direto, de acordo com as estimativas divulgadas pela instituição fiscal independente. E de acordo com a mesma instituição, em 2024, sabe quanto é que vai ser o impacto? 5,5 bilhões. E 2025 em diante haverá uma fatura anual de 6,3 bilhões de reais. Ou seja, num curto espaço de tempo aí, 3, 4 anos, são dezenas de bilhões de reais que essa nossa decisão vai impactar na vida, na saúde financeira do país. E eu acho que a gente tem essa responsabilidade hoje, com todo respeito a quem pensa diferente, de negar esse aumento. Eu espero que a decisão nossa seja essa, madura, e dar uma resposta, porque aí seria, senador Carlos Viana, como se a gente tivesse reconhecendo o acúmulo de funções, é para isso, do Supremo Tribunal Federal? Porque eles estão fazendo o trabalho da gente, muitas vezes aqui. Então é o quê? Um acúmulo de função, aí vai receber essa bonificação? É isso? Então eu acho que chegou a hora. Muito obrigado, senhor presidente. Chegou a hora, então, de o Senado, com altivez, conseguir dar uma resposta à sociedade que tem ânsia por justiça, pela verdade na nossa nação. Muito obrigado a todos e obrigado pela paciência. Para discutir, senhor presidente. Senadora. Senhores senadores, senhoras senadoras, quero me juntar aqui aos meus colegas que falaram anteriormente sobre o momento em que nós estamos vivendo no Brasil, em que é nossa responsabilidade dar satisfações ao contribuinte, aquele que paga e banca a casa, os nossos salários, tudo aquilo que nós aqui despendemos para o exercício da democracia. A meu ver, senhor presidente, senhores senadores e senadoras, não é hora de nós darmos aumento para ninguém, nem para nós, nem para nenhuma outra categoria, enquanto nós não discutimos com clareza o impacto que essa PEC que foi aprovada aqui pelo Senado, chamada de PEC do teto de gastos, que está sendo aprovada na Câmara dos Deputados, qual é o impacto verdadeiro dela nas finanças brasileiras.
porque teto de gastos significa responsabilidade, significa mostrar que nós estamos atentos ao que o país pode e ao que não pode, numa experiência muito dolorosa que nós tivemos num passado de descontrole, de inflação, de desemprego, e que muitas vezes o discurso de se ajudar os mais pobres é exatamente o que mais prejudica os que ganham menos, porque quando um país perde o controle fiscal, o desemprego vem para as famílias mais pobres, a inflação tira o salário dos trabalhadores. Isso nós já temos na história brasileira. Então, a meu ver, hoje, não é uma questão de vingança ou qualquer outra, é uma questão de responsabilidade. Nós deixamos para fevereiro do ano que vem uma discussão sobre como o país vai reagir, qual realmente será o nosso orçamento disponível e aí sim tomarmos decisões futuras. Esse é o meu posicionamento muito claro. Para encerrar, senhor presidente, quero me juntar também à indignação de vários senadores, alguns que têm coragem de falar, outros que não têm. Eu não sei nem para que nós vamos votar isso aqui. Porque quando a gente vota em conjunto num parlamento, a maioria decide um assunto. Aí um partido que tem pouquíssima representação no parlamento, um senador que não tem diálogo com os colegas, por qualquer que seja o motivo, vai ao Supremo Tribunal Federal, consegue uma decisão favorável e 81 senadores são obrigados a se curvar a essa decisão. Eu não sei para quê. Já que nós estamos, toda vez que a gente vota que alguém não gosta, vai lá, os juízes vêm aqui, os ministros, e interferem. Então agora, além de discutirmos os salários a partir de fevereiro, senhor presidente, que é o meu posicionamento, eu gostaria de propor a Vossa Excelência uma discussão séria sobre o reordenamento e o reequilíbrio entre os poderes. Nós não podemos aceitar um Senado se abaixar para uma decisão monocrática de um ministro, como já... O impacto, tá? Decisão monocrática, coloca 81 senadores aqui de joelhos, está errado isso. Isso é um desequilíbrio no país, na nossa república. Peço a Vossa Excelência, que é jurista, que é respeitado em nosso Estado. Nós precisamos, em fevereiro, discutir com sobriedade, com equilíbrio, quais são os pontos que nós precisamos melhorar. A questão, se nós na Constituição não temos a clareza sobre uma lei, não cabe a um Supremo Tribunal Federal decidir por nós. Esse Supremo tem que devolver uma consulta a nós que temos voto, que fomos para a rua pedir às pessoas que nos fizessem representantes. Esse momento, senhor presidente Rodrigo Pacheco, exige de nós esse questionamento sobre o nosso trabalho, sobre a nossa importância, a nossa altivez como senadores. Esse é o meu posicionamento claro. Não estou aqui para dizer não ao aumento de salário, porque não reconheço a importância do judiciário, reconheço, entendo claramente o quanto o Brasil precisa de um judiciário independente, valorizado. Mas nós precisamos dar respostas à população. Onde eu sou parado, andando nas ruas, as pessoas perguntam, para que serve o Senado? Para que vocês estão fazendo lá, se toda vez que vocês tomam a decisão, o Supremo muda? Então quer dizer que aquilo que a direita conseguir, o Senado, o Supremo destrói, o que a esquerda não conseguir, o Supremo vai dar o apoio? Como é que é o negócio? Então hoje, faço essa reflexão aqui com os senhores senadores, num voto contrário, não pelo merecimento, mas para que num momento oportuno a gente possa discutir com mais responsabilidade o orçamento brasileiro. Muito obrigado. Para discutir, senador Luiz Carlos Reins. Senhor presidente, vou me somar ao senador Girão, Portinho e outros sobre esse tema e lamentar o processo que está parado na CCJ. Nós discutimos esse assunto, senador Girão e Portinho, dos penduricalhos do judiciário. 14, 15 bilhões. Tem um juiz do Mato Grosso chegar a 500 mil reais no mês, entre salários e penduricários. Nós aumentamos aqui, senador Girão, é mais um passo para aumentar também os próprios penduricários. Então, a minha manifestação é contrária e gostaria de dizer, senador Caju, ontem, na hora da votação do nosso salário, eu estava aqui no serviço médico, não estava presente no instante. Se tivesse aqui, votaria contrário. Meu voto foi computado porque ali não houve votação nominal, mas só quero registrar meu voto também em relação ao nosso salário que foi discutido ontem aqui nesse plenário. Muito obrigado, senhor presidente.